Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família. Feliz 2015, nós estamos de volta depois de um período de recesso no judiciário, recesso com esse verãozaço que está aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui de volta com o nosso primeiro programa ao vivo, mas não abandonamos os nossos ouvintes. Deixamos aqui algumas recordações com programas gravados que foram repetidos, reprisados e com uma grande audiência e a participação dos nossos ouvintes através dos telefones 30790952, 30790938. A liberdade de expressão e informação é um tema que está na moda, né? Tivemos aqui a tragédia de Paris, com uma agressão aos direitos da liberdade de expressão e outras agressões, como agressões também às religiões, ao respeito às religiões, e está na Convenção do Direito do Homem que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. E este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. E é isso que nós estamos fazendo aqui, exercendo o nosso direito de opinião no programa Encontro com a Justiça, toda sexta-feira, nosso encontro aqui na Rádio Família. O tema de hoje é um tema muito interessante. Nós escolhemos para voltar para um programa em 2015, um dos desembargadores mais ilustres do Tribunal de Justiça, o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, um especialista na matéria do direito do consumidor. Mas hoje o nosso tema é responsabilidade civil por erro médico, tema que Sua Excelência também é doutor, e ele vai hoje nós vamos fazer um sorteio de 2 dos seus 8 livros. Os ouvintes que fizerem perguntas, que participar do nosso programa e interativamente do nosso programa, poderão concorrer ao livro Direito do Consumidor, Fundamentos Doutrinários e Visão Jurisprudencial, para você ter conhecimento dos seus direitos como consumidor, tema que nós temos abordado aqui no nosso programa com frequência. E o tema do programa de hoje, responsabilidade civil pelo erro médico. Também esses livros serão aqui sorteados, são de autoria, dentre outros 8, como já mencionei aqui, de autoria do nosso entrevistado, que também é presidente do Fórum Permanente de Debate sobre o Direito do Consumidor da Escola da Magistratura, foi presidente da Comissão do Concurso para Juiz Leigo, portanto uma pessoa muito preparada, e que nós fazemos questão que os nossos ouvintes aproveitem esse nosso encontro com a Justiça de hoje para explorar a cultura, o saber jurídico e dessa especialidade do nosso entrevistado, o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho. E para saudá-lo, para apresentá-lo no dia de hoje, o nosso também debatedor Antônio Carlos Esteves, o nosso mediador, o nosso poeta, que vai saudar o nosso convidado e ao mesmo tempo naquela tradicional poesia que enriquece a cultura do nosso programa. Bom dia e feliz ano novo, desembargador Esteves. Bom dia, doutor desembargador Ciro Darlan. Bom dia, desembargador Rogério. Bom dia, desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, a quem eu presto minhas homenagens, porque vir a este programa é um exercício de cidadania e de dignidade. Na homenagem a teus mestres médicos, vai à loucura para salvar uma vida. Faz menos diferentes os diferentes das classes ou de figura. Não importa o que passes, faz que só a morte seja depositária dos teus segredos. Cumpre o teu dever até não mais poder, para toda e qualquer gente. E só se não puder, se Deus não mais quiser te dar a glória de curar gente, só aí, médico, entrega a ele os destinos do teu paciente. Muito bom. Bom dia. Esse é o nosso poeta Antônio Carlos Esteves. Que maravilha, começar o ano e começar o programa com uma poesia, com essa delicadeza, com essa riqueza. Muito obrigado,
Senhor Deus, por essa companhia maravilhosa que nós temos aqui nos nossos debates, sempre o desembargador Antônio Carlos Esteves. Bom dia também, desembargador Rogério de Oliveira, e saudando também o nosso debatedor ausente, o juiz João Batista Damasceno, que está num repouso ainda necessário para se refazer de tantos trabalhos durante o final de ano, já que ele, como juiz, faz também os plantões médicos, e é bom lembrar aos nossos ouvintes que a justiça não fecha as portas, não tem férias. Nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias por ano, e por isso hoje não temos a presença do Damasceno, em razão dele ter feito muitos plantões durante o recesso do judiciário. Mas voltando a saudar aqui, bom dia e as boas-vindas, e também desejando um feliz ano novo para o nosso debatedor Rogério de Oliveira. Obrigado, Ciro. Bom dia, ouvintes, meu querido amigo aqui da Maldonado e meu querido amigo Esteves, que me emocionou com essa poesia, porque eu tenho um irmão que é médico e eu sinto na carne as aflições dos médicos de tentarem salvar até a última esperança, até o último sopro de vida, a vida dos outros. E um filho meu que pretende ser médico também, então isso me tocou muito profundamente. Eu acho que o programa de hoje tem muito a ver, inclusive, com a realidade que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? É uma carência muito grande de serviços médicos de qualidade e de bons médicos também. Nós temos agora esse vestibular que teve agora e se constatou que a maioria dos candidatos, né, das vagas oferecidas, estão na região sudeste e sul, enquanto que todo o norte e o nordeste está entregue, né, aos bons curandeiros até da região, mas que na verdade precisam de médicos. Então eu tenho certeza que o nosso querido Maldonado vai nos trazer luzes aqui e salientar que a poesia foi muito bem dada hoje aqui pelo nosso poeta do dia aqui. Lembrando que nós, juízes, também temos uma vocação médica, né? Porque, lamentavelmente, pela falta de políticas públicas, muitas vezes o cidadão tem que se socorrer do poder judiciário para ver garantido o seu acesso do direito à saúde. Mas, dando o meu bom dia ao nosso convidado, o desembargador Maldonado, recentes publicações estatísticas demonstram a existência de um aumento demasiado de número de denúncias e processos de reparação civil contra médicos. Nós ainda não tínhamos essa cultura. Os Estados Unidos têm essa cultura, tanto que todo médico norte-americano, ele se resguarda com seguros em razão da altíssima responsabilidade do exercício da sua profissão. Aqui no Brasil é diferente, desembargador Maldonado. Bom dia, muito obrigado pela sua presença, pela sua cultura, pela sua companhia nessa manhã de hoje. Bom dia, desembargador Ciro Darlan, Antônio Carlos Esteves Torres, Rogério Oliveira, meus caríssimos amigos. Bom dia ao público, né, que nos honra ouvindo esta rádio. Desembargador Ciro, a bem da verdade, esse tema sobre responsabilidade civil médica ou responsabilidade civil do médico é um tema que atrai, né, e sempre, né, desenvolve, né, longas discussões. O que se diz é que o médico, a obrigação que ele assume, em princípio, é uma obrigação de, em relação ao seu paciente, usar o seu conhecimento, a sua técnica, a sua experiência, e não uma obrigação de curar, né? Nós sabemos que este milagre da cura, só Deus. Mas a bem da verdade, volto a insistir, essa obrigação que o médico assume é o que nós, no campo do direito, chamamos de obrigação de meios. Por que meios? Porque ele vai utilizar esses meios que ele, em razão da sua profissão, detém. É o meio, né, de trazer uma vantagem, um benefício, algo, né, em cima de um tratamento médico, um tratamento clínico. Por que a gente faz essa diferença, e ao público é importante destacar? É que a obrigação de resultado, que seria o da cura propriamente dito, este, né, resultado nós só podemos encontrar, desembargador Rogério, numa atividade que seja uma atividade fim, que vise uma melhora, ou seja, algo em relação ao paciente
que vai trazer um benefício físico. E aí, né, própria história traz, e desde os remotos tempos, o ser humano busca, né, melhorar a sua aparência. É o que nós chamamos, né, uma cirurgia estética e embelezadora. Ficar melhor. Então, a partir deste momento, o contrato que se realiza com o médico, porque esta relação, é lógico, é a busca de um determinado fim. Então, essa diferença, para nós, operadores do direito, é fundamental. Porque eu não posso exigir do médico que ele assuma a posição de Deus e cure sempre. Vai depender do diagnóstico que for feito, do tratamento recomendável. E das próprias condições do paciente. Né? Exatamente. Então, a rigor, isto é uma obrigação de meios. Ele não se obriga ao resultado cura. Claro, ele vai usar para trazer o benefício, né? Buscar trazer, né, algo em favor do seu paciente. Então, esta obrigação de meios, é claro que nós temos que ter uma ótica no exame diferente daquela obrigação de resultado. Ou seja, na de resultado, ou a pessoa fica melhor, desembargador Ciro, do que estava, e é por isso que ele está investindo, ele está gastando para isso, né? Ou o médico não cumpriu sua obrigação. Maldonado, um caso recente, agora está na mídia inteira, de uma modelo que fez a aplicação daquele gel nas pernas, de maneira até criminosa, em excesso, e agora está com a perna pior do que estava antes. Exatamente. Desembargador Maldonado, nossos ouvintes já estão aqui curiosos com esse tema, e a nossa Virgínia, que nunca falta, Virgínia lá de São Conrado, ela pergunta o seguinte: ela foi a uma UPA com uma sobrinha que estava grávida, e lá chegando não encontrou o médico. Pode pegar. Não encontrou médico, e essa sobrinha dela acabou abortando. Qual é o tipo de responsabilidade que tem o médico que faltou ao trabalho quando deveria estar lá para dar assistência às necessidades da cidadania? Básicas, né? É o que nós chamamos, né, desembargador Ciro. O desembargador Antônio Carlos conhece bem também o tema, até porque eu tenho a honra de ter ele, né, como o meu revisor, né, principal dos livros que eu escrevi. Eu sempre submeto a ele. A rigor, Virgínia, isto é uma omissão. A partir do momento que o Estado, o município, né, se propõe a prestar um atendimento médico, ele tem que estar capacitado, através do seu corpo clínico, a prestar esse atendimento. Então, a partir do momento que não há, né, aquela, né, especialidade, não há aquele médico, né, à disposição da população, e a partir do momento que conhecedor uma falta ou um atraso, o Estado ou o município não coloca alguém de sobreaviso para assumir, né, aquilo que é obrigação do Estado, já que a saúde pública, né, está na Constituição Federal, é dever do Estado, e a partir deste momento ele tem que prestar esse serviço. É claro que essa omissão, se gerou a perda da criança, a perda, né, do filho que era esperado, consequentemente responde. E essa responsabilidade é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva, por omissão. Ou seja, ela não depende de prova com relação ao que nós chamamos, né, nós que operamos o direito, né, prova da culpa. Se houve negligência, imprudência ou imperícia, basta que o fato seja provado e o resultado também. Então, é importante só ressalvar, ele fez bem o Maldonado, no sentido que essa ação, eventual ação que a Virgínia quiser propor, não é contra o médico que estava ausente, é contra o Estado ou o município. Né? Não vai responder o médico pessoalmente, não, mas é o Estado que não prestou o serviço. A partir do momento que essa responsabilidade seja apurada, o Estado, o município ou a União Federal, a partir do momento que esteja caracterizado o dano e a responsabilidade, pode, num segundo momento, né, isso é bom lembrar, o Estado, o município, no que nós chamamos ação de regresso, propor em relação ao médico, que não estava lá quando deveria. Mas isso é uma outra discussão que não importa para o paciente. Virgínia,
Procure a Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é muito bem aparelhada. Leve, né, a documentação que você tiver em mãos, aquela que porventura esteja no hospital e você não teve acesso, o juiz pode determinar a apresentação. Mais importante é levar, né, aquilo que você tenha, e a Defensoria vai propor essa ação de reparação civil em relação à perda, né, desse ser humano. A propósito, desembargador Maldonado, no próximo programa, dia 23, nós vamos entrevistar aqui o doutor André Castro, que é o defensor público geral recém-eleito, recém-empossado, que vai falar para os nossos ouvintes sobre o papel, a importância da Defensoria Pública, como acessar a Defensoria Pública. Então não percam, nossos ouvintes, no dia 23, na próxima sexta-feira, a Defensoria Pública, representada aqui pelo defensor público geral, doutor André Castro. Maria das Graças, ali de Caxias, ela está perguntando, uma pergunta interessante para leigo, se o juiz não é médico, como é que ele pode julgar um médico? Excelente Quais são? Pergunta. Maria das Graças, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Como é que pode um juiz que não é médico julgar um médico por erro médico? Maria das Graças, excelente pergunta. Vejo que o tema está despertando isso, é o propósito dessa nossa, né, maravilhosa manhã aqui, né? Veja, quando nós falamos, e esta é uma brincadeira que se faz, claro que com um tom hilário, né? O desembargador Antônio Carlos aqui, como meu censor, né? Eu olho para ele para ver se está agradando ou não o que eu digo, né? Dependendo da cara que ele faça, ele está muito calado. Prossegue ou não, né? Isso, eu vou adiante ou não. Ele deve estar pegando subsídios para lançar o segundo volume do Gases Hilário. É isso aí, isso vai ser um grande livro que ele vai escrever, acho que vai ser um sucesso fantástico. Vai ser sorteado também depois. Também será sorteado entre os nossos ouvintes. Gases Hilário, de autoria do desembargador. Os contos. E diz o desembargador Antônio Carlos que Esteves. são verdadeiros, né? Então é algo que ele, obviamente, ele emite o nome real dos personagens. Mas veja, Maria das Graças, qual é a ideia? E eu digo que tem um tom hilário, porque os advogados e aqueles que gostam, né, de fazer graça, né, algumas coisas que de engraçado, Rogério, não tem nada, mas dizem, né, que a diferença entre juiz e desembargador é que o juiz, ele pensa que é Deus, ele faz tudo, e o desembargador tem certeza, né, que é. Então isso aí é algo hilário, mas veja, nós temos essa preocupação. Claro que eu estudei muito o assunto. Nós tivemos um que tinha tanta certeza que era Deus que tirou o crucifixo para não concorrer com ele. É verdade, isso é triste, né? Isso é uma realidade. Mas veja, Maria das Graças, voltando, eu disse isso porque, a rigor, nós não temos esse conhecimento todo. E graças a Deus, não temos mesmo. Até porque a gente mantém a nossa isenção em relação, né, às duas partes num processo. Essa isenção é fundamental, esse equilíbrio é fundamental para o juiz poder decidir, né? Ouvir os dois lados, as duas versões e decidir. Então, o que o sistema, né, brasileiro, o sistema jurídico, processual, civil, dá como ferramenta ao magistrado? Ele ter um perito, que ele pode nomear, um perito de sua confiança, alguém que ele possa, né, em relação ao tema que ele desconhece, trazer subsídios, trazer respostas para que ele assim então decida. É claro que todo juiz tem que ter um médico, nesse tema, um médico perito. Então veja, é a partir daí que ele, juiz, vai elaborar aquilo que seriam suas dúvidas e que nós chamamos de quesitos, ou seja, o embate, né, ao pedido, uma pretensão, uma reparação por dano causado em decorrência da atividade médica. O médico, quando for citado no processo, é chamado para apresentar sua defesa, que nós chamamos contestação. A partir daí está formado o que nós chamamos lide, né? Uma pretensão que está sendo resistida, e a partir daí o juiz vai ter que formar sua convicção. Ora, a partir do momento que ele, ao examinar, diz:
Será que houve esse erro médico? Será que ele agiu de acordo com a orientação que a doutrina médica assim sinaliza? Será que ele não foi, né, apressado para realizar porque tinha um outro procedimento, uma outra cirurgia para ele realizar? E a realidade do serviço público, então, é terrível, porque ele faz, né, 100 atendimentos no dia, e é claro que ele não pode fazer o que deveria fazer, né? Um cuidado necessário, caso a caso. Então, a partir desse momento, o juiz vai dizer quais são suas dúvidas. Ele transforma no que nós chamamos quesitos, ele faz essas perguntas para o perito para ser convencido, né, se há ou não esse erro médico, se o médico tem ou não razão, ou se o paciente que está buscando essa reparação civil tem razão. Então, é ele que vai ajudar, é ele que vai ser o indicativo, é ele que vai trazer essa incerteza naquilo que nós, juízes, não temos, que é o conhecimento máximo. Desembargador Maldonado, veja que encontro auspicioso, um ponto muito feliz, porque a indagação foi de quem raciocina, a indagação foi de quem sabe o que está perguntando, e a resposta foi de quem sabe o que ensina, o que faz, o que professa. Veja, ouvinte, o meandro. Veja como nós juízes, temos que passar por etapas delicadas para poder chegar a uma conclusão partindo do seu sentimento. Porque justiça, como segurança, como outros bens que não se podem tocar, são para serem sentidos. Se a pessoa se sente mal, por isso é que precisa de um advogado para encaminhar o valor daquele sentimento para as letras jurídicas. E então, por isso é que precisa do advogado, para que o juiz então vá minorar o seu sofrimento. O Ricardo Peixoto, nosso ouvinte lá de Campo Grande, ele narra o seguinte: o sobrinho dele foi a um médico e o médico mandou que ele fizesse um exame de HIV. O exame veio positivo e o médico anunciou que ele era portador de HIV. E a família não se contentou com isso e posteriormente, Ricardo de Campo Grande, Ricardo levou o sobrinho a um outro médico e o exame deu negativo. Qual o tipo de responsabilidade que gera essa informação dada pelo médico ao paciente sem uma confirmação? Muito bom, Ricardo. O tema também abre um espaço enorme para um excepcional diálogo. Veja, o procedimento, e eu gosto muito de usar esta palavra, procedimento, protocolo, hoje já é do conhecimento de qualquer médico de que o primeiro exame não é indicativo de algo, principalmente em relação a HIV, obrigatório procedimento, segundo, né, que impõe, o Rogério está certo, esse segundo, né, exame para que se tenha um segundo resultado. Mas como é que a gente pode colocar isso? Ora, o médico, a partir do momento que deu o resultado sem a confirmação, é claro que ele causou um dano. Claro que não foi um dano físico, mas que foi um dano moral, Ricardo. Sim, eu não tenho a menor dúvida. O abalo emocional, psíquico, esse cidadão, esse seu parente, óbvio que no momento em que recebe sem a confirmação, sai desesperado. A vida terminou, ou ele vai ter uma sobrevida, né, breve, vai ter que usar o resto da vida um medicamento, medicamentos, né? Que trazem uma outra, né, consequência, claro. Coquetel de medicamentos. Isso, esse coquetel causa outros danos ao organismo humano. Então, a partir daí, essa falta, né, de profissionalismo, vou usar uma palavra forte, sopetão, o desembargador Antônio Carlos gosta muito, né? Essas palavras mais fortes quando a gente quer mostrar a nossa indignação. A partir desse momento, houve o dano
E esse dano moral não é o dano que eu precise ter um assistente médico, né? Um médico para dizer que houve um dano. Este dano é em decorrência do próprio fato. É o senso comum, né? Um senso comum, já. Exato. É o sentimento, ouvinte, é que nós nos referíamos há pouco. A pessoa sente aquele mal-estar, aquela sua depressão natural de quem está agredido, é facilmente descrito esse sentimento para que nós possamos adequá-lo aos ditames legais. O programa de hoje está tratando do assunto responsabilidade civil por erro médico com o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, que está sorteando aqui 2 livros para os ouvintes que estão participando com perguntas através dos telefones 30790952, 30790938 e estão assistindo o nosso programa através do site www.redejuridicatv.com.br. Já que o nosso programa é o encontro com a Justiça, vamos dar algumas notícias do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Ontem nós tivemos a alegria de empossar 36 juízes novos. Passaram no concurso, gente jovem, gente nova, como nós tínhamos 30 anos atrás, quase 35 anos atrás, nós também entramos, aí éramos também jovens, bonitos, se bem que de vez em quando liga aqui um ouvinte para elogiar a beleza do doutor Damasceno, doutor Rogério. Agora, o grande número de ouvintes que liga elogiando a voz sensual do nosso poeta, desembargador Esteves, é uma coisa fantástica, né? Aqui nós temos a televisão que vê a imagem e elogia. O desembargador Rogério é o nosso galã aqui. É o esportista. O nosso galã, está sempre sendo observado pelos nossos telespectadores. Mas olha, foi aprovado também a nova lei de organização e divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro, né? Isso foi debatido entre os desembargadores, foi enviada a mensagem à Assembleia Legislativa, que aprovou com as suas emendas, e o governador sancionou. O Fórum de Paraty recebeu o nome da nossa querida juíza saudosa Albaliz Rosário Nascimento, uma homenagem justa a esta digna magistrada. Juízes apoiam a liberação de substância derivada de maconha. Juízes apoiam porque isso era uma necessidade de saúde, né? As pessoas estavam morrendo porque a Anvisa proibia. Em boa hora, a Anvisa liberou o canabidiol, né? Para que é uma substância que está causando a melhoria de certas doenças. Não é o uso da maconha para fins recreativos, mas para fins medicinais. Outra notícia também boa, com esse calor de quase 50 graus aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça dispensa que advogados usem o paletó e a gravata. É uma medida que já veio em boa hora. Olha só que coisa interessante, desembargador Esteves. Um fiel do Islã entrou com a ação contra uma marchinha antiga de carnaval, sentindo que era uma ofensa à sua religião. Deve ser aquele alalaô, né? Deve ser essa aí. Nássara, isso, o autor é o Nássara. E se faz presente, porque o calor está insuportável. Como voltar, desembargador Ciro, desembargador Maldonado, desembargador Rogério, a sociedade se desenvolve por etapas, né? Muito marcantes, né? Não é de hoje que já se vem tentando agredir a inteligência alheia com epítetos destinados a Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato seria racista. Bom, não é isso, era a forma que se usava antigamente de tratamento, mas nós vamos voltar a falar sobre isso. E nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o encontro com a Justiça, com o nosso debatedor, com o nosso entrevistado de hoje, desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, tratando da responsabilidade civil por erro médico. Até já.
Voltamos, ouvintes, com o nosso programa Encontro com a Justiça, hoje falando sobre responsabilidade civil por erro médico com o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho. E os ouvintes participando através dos telefones 30790952, 30790938. Deixa eu informar aqui os nossos ouvintes que feriado de São Sebastião, dia 20, não haverá expediente no forense, né? No município do Rio de Janeiro, é feriado, mas também não haverá expediente na véspera, na segunda-feira. O Tribunal de Justiça, a OAB, não funcionaremos em razão de um ponto facultativo. Então, só voltaremos ao trabalho no dia. Mas sempre deixando bem claro, desembargador, que os juízes e desembargadores de plantão estão lá para impedir que a justiça tenha solução de continuidade. Como foi aqui bem enfatizado pelo nosso desembargador Esteves, o judiciário não fecha, apesar de todos esses feriados, sábado e domingo, não fecha, e estamos abertos às pessoas. Semana passada tivemos que socorrer aí uma família enlutada em razão da morte violenta de seu filho ali na praia de Botafogo, e essa família precisava de uma autorização judicial para fazer a cremação, e foi o judiciário que resolveu problemas como esse e outros ainda mais graves, relacionados ao acesso ao direito à saúde, ao direito aos serviços públicos, que muitas vezes é negado, e a justiça está de plantão permanente para garantia. Desembargador Maldonado, muitas perguntas dos nossos ouvintes e nossos telespectadores, e o Ricardo, agora de Nova Iguaçu, outro Ricardo, ele pergunta aqui sobre a responsabilidade civil dos dentistas. É a mesma dos médicos? Por exemplo, ele fez um implante dentário que não deu certo, e a responsabilidade é a mesma ou tem alguma diferença? Obrigado, Ricardo. Esse tema também nos preocupa muito. Aquela divisão que eu fiz aqui inicialmente, embargador Rogério, sobre obrigações de meios e de resultado, na maioria das vezes, esse tratamento odontológico, ele tem essa característica de ser uma obrigação de resultado. Por quê? É a faceta, né? É a visão da beleza. E aquele que tem os dentes em razão, né, de vários problemas, né, afetados, e quer, né, melhorar a sua aparência. Essa separação é importante exatamente por isso. No momento em que é uma simples extração, e não tem como você, né, ao retirar o dente, tornar aquilo mais belo, não fica a dúvida que essa obrigação é uma obrigação de meios. Ou seja, ele usou a técnica, o conhecimento para tirar a dor. Vai ficar, né, feio, mas ele não tem obrigação em mudar essa aparência. Diferente daquele que faz implante, desembargador Esteves Torres. Ele faz para substituir, e é claro que ele escolhe a cor, o tipo, o espaçamento entre dentes. Esta é uma outra obrigação. Esta é de resultado. Vai ter que ficar bom. Aí já entra a arte, né? Exatamente, o conhecimento e a arte. Eu me lembro que se brincava muito, e a minha sogra, que tem 90 anos, sempre disse que dentista para ela era só para tirar os dentes e colocar uma perereca. Era dentadora, desembargador. Outra época, né, perereca? Outra época. Perereca. Mas a propósito desse termo que Vossa Excelência usou aqui, a Cássia de Copacabana, ela diz que ela foi a um médico fazer um exame, não desse lugar que Vossa Excelência mencionou, mas o médico tentou abusar sexualmente dela, quer dizer, pediu para ela tirar a roupa e tudo, e foi além dos limites do razoável. Qual é o tipo de responsabilidade, além da responsabilidade criminal? Existe alguma responsabilidade civil, ou que a Cássia está perguntando? Com certeza, Cássia. Concluindo apenas o estético do dente, o implante tem essa finalidade. Ele vai ser algo que vai te trazer vários benefícios, além, né, do lado estético, também funcional. Você vai mastigar melhor, você vai ter, né, em razão dessa alteração daquilo que estava ruim, algo melhor
Mas a gente paga e paga bem. O implante dentário é carésimo. Para informação, Pra ficar desembargador Maldonado, do ouvinte, e até minha, até neste aspecto funcional, até a respiração. Exatamente. Porque Melhora tudo. à medida A fala em que também. a pessoa não isso. consegue ter a sua oclusão razoavelmente perfeita, o que acontece? Ele acaba abrindo a boca para respirar. Você fala até utilizando os dentes. Exatamente. Os dentes, a língua mordida, né? dental. Desembargador Esteves, a mordida morde certo, não morde a língua. Quem morde errado, volte e meia tá mordendo a língua. Mas voltando a Cássia, com certeza há sim responsabilidade civil do médico. Nós separamos quando conversamos sobre responsabilidade civil médica ou outra qualquer responsabilidade, de que são duas espécies de danos. O dano material, aquele que é, né, em relação à coisa ou à pessoa, é físico, né? Esse dano é um dano fácil de ser identificado, né? Essa lesão vai ser através de uma perícia identificada, e é um dano moral. É aquele que é o próprio fato, como nós falamos aqui. É este fato, algo que é em relação à pessoa, né, aplicado, né? Ele é vítima disso, mas que não deixa marcas aparentes. E é o dano moral. Veja, no momento em que manda tirar a roupa e, a partir deste momento, ele busca, né, essa vantagem, né, Libidinosa, né? libidinosa, Porque você confia no seu médico, Claro. né? É até um abuso da própria autoridade total, médica. total. É uma traição. Isso. É uma Essa traição da confiança. Essa Da relação, confiança, essa exatamente. relação, desembargador Esteves Torres, essa relação de confiança, ela é rompida por esse abuso. Então veja, desembargador Ciro, isso gera não um dano material que possa ser fisicamente identificado, mas gera o dano moral. Agora é bom que seja denunciado para que outras certeza. vítimas, né? Posso, além da delegacia policial, o Conselho Regional de Medicina e a ação civil para buscar essa reparação. Esses, eu estou botando no plural, desembargador Esteves Torres, porque são os caminhos, são vários. Eu penso que isso não pode ficar, né, obviamente, escondido Exato. pela vergonha. Tem que haver, sim, essa busca para que ocorra a punição. É um dano moral gravíssimo. Exatamente. Gravíssimo. A pessoa, né, que é vítima, isto vai contra a sua cidadania, o seu lado, né, a sua personalidade, o seu lado emotivo. Isso mexe com todos esses fatores e essa E reparação. prejudica toda a classe médica, Total, né? Também, né? Eliane, lá de Bangu, ela está fazendo uma pergunta, Eliane, que não é pertinente ao tema, mas claro que nós não fugimos a nenhuma pergunta e vamos procurar ajudá-la. Ela diz que tinha uma causa trabalhista há 10 anos, o juiz deu causa ganha, mas a empresa recorreu e a causa foi para Brasília ano passado. E o resultado saiu e ela perdeu. Até hoje ela tem dúvidas sobre isso. Será que é possível? Eliane, realmente existem várias instâncias recursais para decidir uma causa, e a causa trabalhista não é diferente das causas cíveis, das causas criminais, e uma vez que o tribunal decidiu em segunda instância que a sua causa não era boa, isso é possível e lamentamos que isso tenha ocorrido, mas é a decisão. Agora, se você quiser melhores informações sobre isso, consulte o seu advogado para saber quais foram as razões que fizeram com que o tribunal lhe negasse ganho de causa. E também, para que todos os nossos ouvintes saibam, no dia 27 de março nós vamos trazer aqui no nosso programa Encontro com a Justiça a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, que ainda não tomou posse, mas que tomará posse agora como presidente do tribunal, mas já se dispôs a vir aqui dialogar com os nossos ouvintes do programa Encontro com a Justiça. A Lenilda de São Gonçalo pergunta: posso ser minha própria advogada? Lenilda, isso nunca é bom. Ser advogada em causa própria não é bom, mas você pode, você tem todo o direito. Alguns casos, Chama-se né? advogada em causa própria. Se ela o que não é bom, mas em alguns casos, né? No juizado
né? Até 20 salários, mas em todas as causas. Não, ela quer saber se ela pode ser advogada dela própria. Se ela for Se ela é advogada. Sem dúvida. Essa ressalva é importante, Lenilda. Você pode ser advogada em causa própria, ser formada em direito e habilitada pela OAB, ou seja, ou nos juizados sem ou advogado. até 20 salários até 20, se a causa for juizado especial. Senão não pode. Perfeito. E a Leni de Caxias, é a primeira que diz que quer o livro. Você então vai receber o livro. Todo verão é a mesma coisa, a água acaba e temos que pagar caminhão-pipa. Posso recorrer judicialmente? Leni, você pode concorrer judicialmente, é um caso de direito de consumidor e nós estamos aqui com o especialista, desembargador Maldonado. Ela paga a conta d'água, segundo ela informa aqui, lá em Caxias, e falta água, e ela tem que comprar o caminhão-pipa. Ela pode recorrer pelo direito do consumidor? Pro caminhão-pipa tem água, né? Tem água, claro. bem lembrado pro zelador. Caríssima, claro que pode. Veja, a água é um serviço essencial. Esse serviço você paga mensalmente. Talvez você não tenha acrescentado, mas eu vou acrescentar. Com certeza a conta chega todo mês certa, né? Você todo mês recebe, se não pagar, tem o corte. Veja, a partir do momento que esse serviço é interrompido, sem justificativa, sem aviso prévio, por exemplo, rompeu a adutora, a SEDAI tem que fazer esse serviço e vai interromper, é ela que tem que encaminhar esse caminhão-pipa para a população, já que ela está fazendo o serviço. Pior ainda, é o caso que você narra. Você é que está pagando. Junte as notas, junte todas as notas e aí, através do seu advogado ou do defensor público, busque essa reparação, ou seja, o valor que você está pagando indevidamente ainda tem um acréscimo. Nós chamamos que é a devolução em dobro. Se você está pagando por algo, né, que é um pagamento indevido, está lá no artigo 42, isso, artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, você tem direito a receber o dobro. Mas por que isso? É a pena que ele, né, fornecedor, tem que pagar, porque você está pagando por algo que não teria que pagar. Você, na sua conta mensal, todo mês você paga a água que não lhe é entregue, consequentemente. Só para observar, Ciro, nessa questão da água, em São Paulo, o governo lá, ele está aplicando uma multa pelo consumo que ele considera excessivo. Acima daquilo que seria o razoável. Só que uma juíza de São Paulo cancelou a aplicação dessas multas. Entendendo que, na verdade, você tem que prestar o serviço e depois sim, serviço de qualidade, depois sim, tentar controlar o mau uso da água. Porque o gestor acha que administrar é aumentar imposto, né? Sempre. Para o ouvinte que pensa que nós mudamos de assunto, não. Porque a água é o principal elemento da saúde. Claro, e das cirurgias que são realizadas e de todo o tratamento que se desenvolve nos hospitais. Imagina um hospital sem água, desembargador Ciro. Agora, o que chama atenção, Ciro, só para voltar ao gancho aqui do tratamento, né, dos serviços médicos, é que nós lamentamos ter que receber tantas ações pela má prestação ou pela não prestação do serviço médico. Verdade. Porque nós pagamos essa CPMF durante 10 anos para serviços médicos continuarem. A destinação era essa. Porcaria como estão hoje. Não, a destinação era essa. Tanto é que os governantes, né, não vão ao serviço público médico. É verdade. Vão às suas clínicas particulares, até no exterior. Daí nós estamos pagando isso até hoje para nada. A Ana, lá de Senador Camará, obrigado, Ana, pela sua participação. Assim, quando alguém é acusado injustamente, existe algo que possa fazer na justiça? Sim, a justiça é para isso, né? Verdade. Ana, seja em que nível for esse tipo de acusação, a Constituição garante a defesa, a ampla defesa. Ampla defesa. Você contraditório, como é o nome da ouvinte? Ana, o Senador contraditório. Camará. Ninguém é condenado, ninguém é responsabilizado se não tiver oportunidade de se defender. Até porque o tempo da Inquisição terminou, né, desembargador? Eu acho que sim. Mas tem uma espera, né, sinceramente. Mas tem uma ação policial que está sendo anunciada hoje nos jornais que pretende fazer a apreensão de jovens da classe que venham da zona oeste, da zona norte da cidade,
dos ônibus para as praias. Isso é uma prática abusiva da Polícia Militar, porque ninguém pode ser apreendido se não tiver em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então essa ação que vem aí a reboque de uma campanha preconceituosa de impedir os pobres de ir à praia, de ter lazer, né? A população tem que ter garantida a segurança, ninguém discute isso. Agora, impedir que as pessoas venham da Zona Norte, impedir o ir e vir, o direito de ir e vir, as pessoas venham da Zona Norte, venham da periferia, venham da Zona Oeste para o seu lazer público, isso é um direito de todo cidadão, isso é um absurdo. Se a polícia fizer isso, os delegados têm obrigação de prender o policial, sob pena de estarem prevaricando. Tem um artigo, do artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito claro. Quem cometer esse tipo de crime está sujeito a uma pena que vai de 2 meses a 2 anos. Então, senhores delegados, atento a isso. Se receber o encaminhamento de algum jovem que não tenha praticado ato infracional ou que não tenha sido por ordem de autoridade judiciária competente, este abuso tem que ser reprimido. E a Luísa lá de Recreio diz assim: eu fui a uma loja trocar uma roupa que ganhei há um mês. Estava com etiqueta, mas não tinha nota. Afinal, foi um presente. No entanto, a loja disse que não trocaria, pois a peça já havia sido comprada há 2 meses. Pode isso, desembargador Maldonado? Não pode não, não pode não. Lamentavelmente, apesar de todos esses comerciantes, por obrigação legal, terem à vista do consumidor o Código de Defesa do Consumidor, eu acho que eles nunca abrem, desembargador Ciro. Eu acho que eles nem leem naqueles momentos mais de lazer. A rigor, não. Veja, o que se tem, né, como referência é de que se o que foi comprado não foi pela pessoa e não houve o indicativo expresso, a informação de que havia prazo, né, em decorrência de eventual troca, a troca porque eu não gostei, porque não ficou bonito, porque a cor não me agrada, é um tipo de troca. E a troca por defeito é outra, que pode durar um tempo muito maior. No momento em que esse defeito não é visível a olho nu, esse defeito é um defeito que só depois, com o uso, é que você vai identificar, começa a descosturar toda, é a partir daí que você tem o prazo para fazer essa troca. Que como é algo durável, são 90 dias. É a partir daí. Agora, se há a informação clara, objetiva, de que aquilo é uma roupa de saldo e que você está pagando um preço mínimo para, né, a aquisição, só se houver defeito é que você vai poder trocar, porque você está tendo o benefício. Agora, se eu ganho de presente a roupa é daquela loja e não houve essa indicação de prazo estampado, uma etiqueta, a maioria das lojas que se preocupam com isso bota prazo 90 dias a partir de tanto, é evidente que ela pode trocar. E se não trocar, lamentavelmente, juizado especial civil, como disse e lembrou bem o desembargador Rogério, até 20 salários, você não precisa de advogado, você vai sozinha lá, e se você for constrangida nesse momento de troca, for humilhada, além do valor da peça, você ainda tem o dano moral. Lembrando que os ouvintes que estão participando do nosso programa, com perguntas e interativamente, vão participar de um sorteio de 2 livros de autoria do desembargador Maldonado. Um livro sobre responsabilidade civil por erro médico e um livro sobre o direito do consumidor. Um deles já está aqui sorteado para a nossa ouvinte Leni de Caxias. Venha buscar depois aqui na Rádio Família, e os ouvintes estão participando através dos telefones 30790952, 30790938. Desembargador Maldonado, um dos vossos livros, um dos 8 livros, usa uma palavra que é difícil para o público entender. Eu queria que o senhor explicasse numa linguagem acessível o que é iatrogenia. É complicado aparentemente. É complicado aparentemente. Quando eu disse que os juízes, né, não são deuses, graças a Deus, né? O Senhor lá em cima perdoa aqueles que assim pensam, né? Mas a bem da verdade, a preocupação é essa. Nós precisamos também, como juízes, de uma ferramenta, de um instrumento para poder separar o joio do trigo. Se não,
nós vamos ter que encaminhar tudo, né, a todo momento para o nosso assistente técnico, nosso perito, para ele ajudar na solução. O que a gente diz, né? Essa palavra que até estranha, né? No nosso vocabulário usual, iatrogenia. É o dano que é decorrente da atividade médica, mas é o dano necessário, é o dano que tem que ser causado no paciente para que se traga a ele o benefício esperado. Qual é o dano iatrogênico? Por exemplo, eu gosto muito de usar exemplo. É aquele que a mulher não identificou de início câncer na mama e tem que extirpar o seio, tem que retirar o seio. Dano maior para uma mulher do que esse, a princípio não me vem à mente, desembargador Ciro. Ela vai ficar sem o seio, mas ela precisou desse ato cirúrgico agressivo para sobreviver. Então, esse dano, a retirada do seio em decorrência do câncer, causou um dano estético, um dano físico na paciente. A primeira pergunta: este dano eu posso buscar reparação civil? Não, porque este dano não gera responsabilidade do médico, porque foi um dano necessário, foi um dano previsível. Esse dano, né, assim como aqueles queloides decorrentes daquelas, né, cirurgias que são de urgência, por exemplo, um apêndice supurado, é claro que isso vai ficar... amputação de um membro. De um membro, em razão de uma gangrena, de razão de um problema de diabetes crônico. Um atropelamento. Um atropelamento. É evidente que o médico não tem como mudar esse quadro. Então, esse é um dano que a gente chama iatrogênico. É a iatrogenia que serve como instrumento para o juiz fazer essa separação. Se esse dano é iatrogênico, está caracterizado, e a gente caracteriza com duas simples perguntas: era necessário esse dano? Sim. Era previsível essa sequela? Sim. Então, se há, né, necessidade e previsibilidade, é um dano iatrogênico e é evidente que não vai causar a responsabilidade do médico, neste caso. Nós temos aqui mais 3 perguntas, estamos quase acabando o nosso programa. O Josué, lá de Vila Militar, diz que tem um vídeo circulando na internet que diz que o mercado é obrigado a vender produtos por unidade. Exemplo, um ovo, um rolo de papel higiênico. E caso o mercado se recuse a vender, poderia entrar com uma ação judicial? Claro que pode, cara. Josué de Vila Militar. Josué, veja, por comodidade se colocam produtos que podem ser utilizados individualmente, caixa de fósforo, papel higiênico, iogurte, em razão de eventuais promoções, né, agrupados. Mas isso é uma lesão ao direito do consumidor, você impor o que a gente chama, entre aspas, venda casada. Eu só te vendo isto se você comprar aquilo. Eu só te vendo fósforo se você comprar 6 caixas. Mas eu só quero uma. Não, comparando é a quantidade de remédios, né, dentro de uma mesma coisa. Jéssica do Centro diz assim: um cidadão, o desembargador Rogério, pode dar voz de prisão para um policial caso ele abuse de poder? A questão em princípio pode, pelo próprio Código de Processo Penal, né? Se ele estiver praticando um ato criminoso ali, flagrante, né? Agora não é recomendável. Não é recomendável. Era bom procurar o superior hierárquico dele para tomar medida, né? E o Juliano, lá da Ilha do Governador, obrigado, Juliano, pela sua participação, diz assim: acho que todos sabem que um rapaz brasileiro vai ser executado domingo na Indonésia. A justiça brasileira pode intervir nisso aí, desembargador Antônio Carlos? Não pode, porque as nossas ações, elas são julgadas no território nacional. Para fora, só mediante rogatória, só mediante tratados e convenções internacionais. E o suposto crime foi praticado fora do território. Foi praticado lá na Indonésia. Então, até o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, está até entristecido com isso. Já tentou até a graça, que é um episódio processual que libraria o nosso concidadão da pena de morte, mas eles recusaram. A última pergunta vem do Renato, lá da Barra da Tijuca. Ele diz assim: desembargador Maldonado, o senhor falou aqui que erro médico em geral é responsabilidade objetiva, e o Código
de ética médica, ele diz que os atos profissionais danosos ao paciente são praticados por imperícia, imprudência ou negligência, exigem responsabilidade. Diante do número excessivo de processos no judiciário, não seria o caso do próprio Conselho Regional de Medicina aplicar as sanções a esses profissionais, evitando assim tantas questões, tantas causas no Poder Judiciário? O que Vossa Excelência acha disso? Ô Renato, não foi bem o que eu disse. Em relação ao serviço público, essa responsabilidade é objetiva, está lá na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Ela é objetiva. E essa relação médico-paciente, ela é, na maioria das vezes, subjetiva. Artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Ela é, né? Quando a obrigação for de resultado, né? Não com culpa provada, mas com culpa presumida. Se ele não atingiu o resultado que ele se propôs, eu presumo que ele errou. Então veja, né? Em relação ao Conselho Regional de Medicina, né? São os que atuam, o federal é em âmbito geral, esses conselhos regionais de medicina punem administrativamente. Não tem, né? Característica, né? Penal e muito menos civil. É apenas administrativa. O máximo que eles podem fazer é caçar o registro. Caçar o registro dele, que seria a pena máxima. Ok? Desembargador Maldonado, agradecendo aqui. Olha, esse é a finalidade do nosso programa, Encontro com a Justiça. Encontrar com o nosso jurisdicionado, encontrar com o nosso cidadão, dialogar, um homem da grandeza de Vossa Excelência, com doutorados, com vários livros publicados, vir aqui dialogar com a população, explicar com essa clareza, com essa simplicidade. E essa finalidade nós estamos atingindo. No próximo programa, dia 23, o Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor André Castro. E até a próxima semana, um bom feriado, e que São Sebastião nos traga muitas chuvas para que nós não tenhamos que tomar água do volume morto. Vamos rezar. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.